Breve aula de história. O sardo vem do francês hussard e refere-se à classe de cavalaria ligeira, de origem sérvia e croata, mas que foi imitada por vários outros países da Europa. Teve grande influência na estratégia militar dos séculos XVIII e XIX e até hoje, por tradição, algumas unidades militares ainda têm o sardo como parte do seu título. Mas o que me interessa são os uniformes, que eram inspirados na moda húngara da época e tinham esses detalhes de tranças douradas horizontais no peito. Não é maravilhoso? Pena que eles vestiam essas roupas lindas para sair matando outras pessoas, né? Mas enfim. Quando comecei na costura histórica, eu descobri o icônico muso Zack Pinsent e me apaixonei pelo estilo e pelas referências dele, mais especificamente por esse uniforme inspirado em os sardos que ele confeccionou, e ainda na minha cor favorita, azul bebê. Esse uniforme é tão maravilhoso que recentemente acabou aparecendo na Vogue, incrível, né? Desde então eu sonhava com esse look sensacional, mas eu ainda não me encontro nesse nível de excelência, isso não vai acontecer tão cedo. Eu não sei aplicar sotache, eu nunca apliquei sotache, eu nem sabia que isso chamava sotache. Mas aí eu falei, pare de se sabotar, Paulo. Por que você não tenta fazer uma versão mais simples desse look? Foi quando eu me toquei que eu poderia tentar fazer esse colete. A minha ideia no começo era simplificar os desenhos, mas eu não consigo facilitar as coisas pra mim mesmo, e na verdade eu só compliquei ainda mais a minha vida. Além de seguir os desenhos do colete do Zack, eu criei novos desenhos com o sotache para os bolsos, gola e costas do colete. Por que eu fiz isso? Você se pergunta, eu não sei, eu acho que eu deveria ser internado. Mas calma, vai dar tudo certo. Eu venho do futuro e eu sei que no futuro deu tudo certo e o colete ficou maravilhoso. E agora eu vou mostrar pra vocês todo o processo de confecção desse bendito colete. Depois desse delicioso ASMR de tesouras e de cortar todos os moldes no tecido, é hora de separar tudo para costurar. Eu estou usando algodão cru de uma gramatura mais pesada, como entretela aqui na frente. Essa parte é meio estranha, eu tô marcando aqui a altura dos bolsos para fazer aquele bolsinho embutido. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando melhor como que faz esse bolsinho, deixe um comentário aqui que depois eu faço. O ferro de passar é o seu melhor amigo. É sempre muito importante vincar tudo muito bem no ferro de passar, que vai facilitar bem a sua vida. E voilá! Estão prontos os bolsinhos mágicos. Super fácil, né? Brincadeira, depois se vocês quiserem realmente eu faço um tutorial. Eu tava com preguiça de fazer um molde no papel e eu cortei direto no tecido porque eu sou maluca, mas não façam isso em casa. Tá vendo, gente, por que você não deve cortar o molde direto no tecido? Pra não acontecer esse tipo de coisa.
Depois de costurar a gola, é muito importante dar esses cortezinhos por dentro para ajudar no caimento. Eu gosto de fechar as cavas e a barra do colete sempre à mão. Eu acho que me dá um controle maior. Eu tô usando aqui o Whip Stitch, que é o meu ponto histórico favorito para acabamentos e barras. E para fazer os ilhoses da parte de trás do colete, da amarração dele, do ajuste, eu gosto de usar também esse método histórico, fazendo um furinho no tecido e fechando ele em toda a volta com um ponto de casinha de botão. E eu tô usando aqui linha de bordado 100% algodão. Pronto, a base do colete tá pronta. Agora só falta costurar todo aquele soutache, fazendo todos aqueles desenhos tensos. O meu cadarço de algodão que eu tinha aqui não tinha a grossura certa, então depois eu acabei decidindo juntar 2 tirinhas com um zigue-zague na máquina. E depois de alfinetar tudo no lugar, eu costurei com o ponto Whip Stitch. Depois dele pronto, eu decidi que eu não gostei desse efeito que ficou o zigue-zague, então eu fiz um teste costurando à mão e aí eu decidi tirar todo o zigue-zague que eu tinha feito e fazer um pequeno whip stitchzinho à mão, whip stitchzinho, para juntar ele de novo. Depois dessa parte pronta, eu alfinetei a altura de todos os botões, fiz um teste de como ia ficar o soutache e basicamente eu perdi toda a filmagem dessa parte, mas eu alinhavei a peça inteira para facilitar a aplicação do soutache.
E aí eu parti para o desenho da gola. Como não tem nenhuma foto dele de costas usando esse colete, eu meio que inventei esse desenho. E claro que eu dificultei as coisas para mim, né? Eu fiz uns esboços no papel, mas eu acabei preferindo alfinetar o Sutashi nas costas e ir montando o desenho assim na hora. Ai, que droga, não faço nada direito. E finalmente, depois de 2 semanas, esse colete ficou pronto.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar um like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para saber todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E deixar um comentário aí falando o que você achou, o que você quer ver aqui no canal. E até a próxima. Tchau!